Glória a Deus, aleluia, amém. Boa noite. Paz seja convosco. Tá chovendo aí? Não? Hã? Tava chovendo lá para tuas bandas da tua casa lá? Hã? Tava chovendo ou não? Tava? Não, tava. Choveu hoje à tarde? Hã? Pergunta pro teu vizinho, choveu lá? Tava chovendo lá? Pergunta para ele. Agora pergunta para ele assim, mas diga, seja bem sincero. Não deu a vontade de ficar em casa? Fala aí. Hã? Deu vontade? Deu, Gustavo? Deu, Fran? Vontade de ficar em casa? Deu, Silvio? É? Hã? Vejo que sou profeta, então. Deus está revelando. Hã? Essa profecia aí não foi nem do Espírito, né? Da experiência mesmo da gente. Quem é que não tem vontade de ficar em casa num domingão? Ainda mais depois daquele temporal que caiu ali, né? Depois do almoço ainda. Puxa, eu lá fui almoçar na minha mãe. Nós assim, saindo para casa, vamos embora, vamos embora. Eu disse, vamos embora que as crianças querem dormir um pouquinho. Do almoço, todo domingo tem que levar as crianças para casa para dormir de tarde, um pouquinho. E um pai, né, dedicado, levo. Mas, e aí desceu aquele temporal, é claro. Tivemos que esperar um pouquinho passar a chuva. E a chuva passou e a gente foi para casa. Fiquei em casa dirigindo com o olho só, né? Mas deu para descansar um pouquinho, uma benção. Só que depois você abandonar o roupão, eu já estava de pijama de tarde, mano. Se abandonar e se preparar e vir para o culto é uma dificuldade, ou não é? Um dia como hoje. Você já percebeu, irmão? Vou falar com você de pé mesmo. Eu estou de pé, você vai ficar em pé comigo. Um pouquinho só. Daqui a pouquinho, quando eu for pregar, até 60. Nós já vamos ler a palavra de Deus já para pensar. Algo que Deus, já há um tempo, falou no meu coração mais uma vez aqui. Aliás, olha para quem está do teu lado e diga assim, meus parabéns, você é um vencedor, pode falar, sem medo. Fala aí. Você venceu, um vencedor. Aí, ó, tem um monte de vencedor, de vencedoras hoje aqui, ó. Todo mundo venceu, a glória de Deus. Desliga os microfones, outros todos, por favor, aí para mim. Se está dando microfonia aqui, eu acho que está um pegando o outro. Aí, agora ficou sequinho. Não, continuou. É eu mesmo. Mas você já percebeu, eu já percebi, como a gente é muito, mas muito influenciado pelo ambiente, pelo clima. Nós estamos falando hoje do clima lá fora, né? Da chuva, dia de frio, dia de sol, de calor, temperatura mais amena, temperatura. Dia que está muito calor, a gente está desmanchado, né? Meu Deus, calor, vontade de morrer ali mesmo. No frio, a gente quer também ficar quietinho num canto, cuidinho, tuchado de coberto, sem se mexer. A gente é muito influenciado. Acorda de manhã, abre a janela, aquele tempo velho, brusco, cinza, feio. Ou abre a janela segunda-feira de manhã para ir trabalhar, abre a cortina, chuva. Ah, meu Deus, já dá aquela tristeza, angústia. Ou se abre a janela, aquele solzão, já teve essa experiência, né? Abre a cortina, aquele solzão absoluto, maravilhoso, aquele céuzão claro. É uma alegria, a gente fica feliz, fica animado, é hoje. Hoje eu vou bater as metas de venda, hoje eu vou vender seguro até para carrinho de mão, né? Até para carrinho de mão, hoje eu vou arrebentar. Clima. Tudo que muda, a única coisa que muda é o clima, é fora, o aspecto de fora. Mas como que lá fora nos influencia tanto, você já percebeu isso? O ambiente influencia muito naquilo que eu sou, naquilo que eu penso, naquilo que eu quero, naquilo que eu não quero. Por isso que é importante, irmão. A gente não pode escolher o dia de chuva, o dia de sol, não dá para escolher, né? O dia que vai chover, o dia que não vai, a gente não pode escolher.
Mas a gente pode muito bem escolher qual é o ambiente, em que ambiente eu estarei inserido. Isso eu posso escolher. Isso é muito importante, porque o ambiente onde eu estou inserido, ele me influencia, e influencia fortemente as minhas decisões, os meus pensamentos e, por consequência, também as minhas atitudes. Olha só como às vezes a gente precisa vencer o ambiente. O sofá está uma delícia, a cama estava uma delícia, o cobertor, o edredom, o ambiente dizia o que para mim, para você? O que ele falou? O que a cama falou? Olha, a cama até fala lá. Deve ser moderna essa cama. Cama moderna. Ela não fala, mas ela agarra, a gente abraça, né? Não me deixe, por favor, fica comigo. Eu já volto. Não, eu quero vir. Até parece que até lá em casa eu tenho 2 gatinhos, parece até meus gatinhos. Ele chega perto da gente, miando, já se esfregando, como eu disse, não vai, fica mais um pouquinho. Mas graças a Deus, nesse caso, não temos como escolher, a gente tem que se levantar e ir contra o ambiente. Tem que se levantar e se esforçar e fazer. Mas existem lutas que a gente busca para a gente mesmo. Que a gente está no lugar errado, no ambiente errado. Talvez frequentando o lugar errado. Amém? Escolha bem os lugares onde você vai estar. Os lugares onde você vai pertencer. Porque esses ambientes, você pode nem perceber, mas com certeza estão influenciando a nossa vida. Por isso que a célula é uma bênção. Quando você chega na célula, Deus abre aquele céuzão azul maravilhoso. A gente sai de lá decidido, determinado. Aqui onde você está agora aí, ó. Você venceu, está no melhor lugar. Amém? Mas vamos lá, abra a tua Bíblia, livro de Tiago, capítulo 1. Versículo 22, eu vou ler do 22 até o 25. O ar-condicionado está fazendo barulho, não sei se está funcionando. Eu botei para fazer, vamos ver. Tiago capítulo 1, versículo 22. Não é nada muito novo, nenhuma grande revelação, né, de algo que nunca ninguém viu, nem ouviu. Mas com certeza é a palavra de Deus e aquilo que nós precisamos para hoje, para esta semana, aqui na igreja, depois lá na célula. Tenho certeza que Deus, como hoje de manhã, agora à noite também vai falar o nosso coração, vai falar conosco. Tiago capítulo 1, versículo 22, diz assim, ó. Eu vou ler a partir do 21, tá? Sobe ali um pouquinho no 21 e vamos ler a partir do 21. Diz assim, ó. Pelo que, na minha Bíblia está assim, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. A palavra de Deus pode salvar a tua alma. E o 22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Amém? Vamos ler de novo só o 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Amém? Feche os teus olhos, então.
Vamos falar com o Senhor. Meu Deus, mais uma vez nós pedimos ao Senhor, Deus, fala conosco pela tua palavra, através da tua palavra ao nosso coração. Revela a nós a tua vontade, ministra sobre nós, meu Deus, molda-nos, transforma-nos, em nome de Jesus. Nós estamos aqui preparados, prontos, desejosos de ouvir a tua palavra. Fala conosco, meu Deus, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Se assente agora, então. Fique tranquilo. Não durma e não deixe ninguém dormir aí do teu lado, amém? Preste atenção para aquilo que Deus já está fazendo. Deus começou a fazer na nossa vida e o que mais Ele ainda quer fazer. Deus tem sempre um plano novo. Deus tem sempre algo a mais. Deus tem sempre uma ideia que ainda não foi trazida à luz, que ainda não foi posta em prática, em ação. Nós não podemos nos enganar e achar que Deus, Ele está limitado às nossas conquistas, ou que Deus está limitado às nossas vontades, que Deus está limitado aos nossos desejos. Nós podemos, às vezes, estar satisfeitos com aquilo que temos. Nós podemos estar satisfeitos com aquilo que recebemos de Deus. Podemos estar satisfeitos com o cuidado de Deus. Podemos estar satisfeitos com as dádivas de Deus. Podemos nos satisfazer com o chamado, com o ministério. E podemos estar bem, felizes e tranquilos e abundantes em Deus, e estarmos satisfeitos com isso. Mas Deus, Ele sempre busca nos levar a algo mais, a um caminho maior, a um plano maior. E a Bíblia, em toda ela, o suprassumo da essência daquilo que Deus faz com o homem aqui nessa terra, é preparar-nos, é claro, para estar com Ele na eternidade, para vivermos com Ele para sempre, quando nós já não estivermos mais subjugados pela carne, pelo pecado que está em nós, quando nós estivermos de fato livres do poder da morte e vivendo com Ele na eternidade. Mas enquanto isso não acontece, Deus continua nos levando e nos conduzindo em um caminho de maturidade cristã, nos levando ao crescimento, nos levando ao amadurecimento, nos levando a galgar níveis mais profundos em Deus, naquilo que Ele é, naquilo que Ele faz e naquilo que Ele tem. E isso Deus faz através do quê? Através do Evangelho, a Bíblia Sagrada. A loucura para os que perecem, a palavra da cruz que parece loucura, Paulo disse, para aqueles que perecem, mas para nós é o poder de Deus. E o Evangelho, as boas novas de Cristo, ele começa nos cativando, nos conquistando através da grande mensagem, a mensagem da cruz, o plano de salvação. Somos encontrados por Deus, somos encontrados pela palavra de Deus, quando conhecemos a Jesus e o reconhecemos como Senhor da nossa vida, como Salvador e Senhor. É a verdade que é mais fácil, de primeira mão, a gente gosta muito do Salvador. A gente busca o Salvador que vai me salvar dos meus problemas, vai resolver os meus BO. O Salvador que vai pôr em ordem a minha casa, o Salvador que vai pôr em ordem a minha vida, o Salvador que vai me preencher, que vai me satisfazer. Nossa primeira busca em Deus, ela é totalmente egoísta. Eu estou buscando o que eu preciso, e isso é tranquilo. As multidões seguiam, iam atrás de Jesus por conta do Evangelho, daquilo que ele pregava, mas o que chamava a atenção delas mesmas é aquilo que elas podiam receber, o que Jesus tinha para oferecer a elas. Então o Evangelho nos encontra, e o primeiro passo, e Deus faz isso com alegria, e Jesus fazia e faz isso com prazer. A primeira coisa que ele fazia, ele encontrava um cego, então ele devolvia a visão. Ele encontrava um coxo, então ele tomava pelas mãos e ele o colocava a andar.
Deus encontrava, como ele encontrou aquela mulher que estava lá no poço, e falou com ela, e ela estava perturbada e toda atrapalhada nos seus sentimentos, bagunçado, e Jesus colocou ordem onde havia o caos. Primeiramente, sim, Deus fala as nossas necessidades. É o Evangelho transformando, é o poder do Evangelho de Cristo, que começa ordenando, colocando ordem onde havia caos, que começa nos ensinando, e nós aceitamos bem porque queremos o Salvador. Mas o conflito, ele nasce e ele começa às vezes quando depois do Salvador, Jesus começa a se apresentar como o Senhor. É difícil, e o grande problema talvez do Evangelho, não que seja o problema do Evangelho, mas o nosso problema com o Evangelho, é que nós temos dificuldade em aceitar o senhorio de Cristo. Nós temos dificuldade em aceitar as verdades da palavra de Deus. Nós temos dificuldade naquilo que nós conhecemos e chamamos por obediência, obedecer a Deus e a sua palavra. Porque ainda queremos viver do nosso jeito, ainda queremos tomar as nossas decisões. E é por isso que erramos e vivemos numa batalha, numa verdadeira luta, numa verdadeira guerra contra Deus, contra a palavra de Deus, contra o que a Bíblia diz. Uma batalha sem fim, ouvindo, e quanto mais nós ouvimos e aprendemos, mais isso talvez nos incomoda em um primeiro momento, nos confronta, e às vezes nós ficamos frustrados. Porque, irmão, eu costumo dizer que não existe nada talvez mais frustrante do que o Evangelho de Jesus Cristo. Eu acho que é impossível alguém ter um contato, ou ter um contato com o Evangelho, com a Bíblia, alguém se dedicar a entender e a aprender, e nesse período de aprendizado não se sentir frustrado, não pelo Evangelho, mas consigo mesmo. Quando a gente conhece a Deus, a gente começa a perceber quem Ele é, e caem as escamas dos nossos olhos, e nós começamos também a perceber quem nós somos. Às vezes, algumas pessoas não suportam, elas não suportam a ideia da graça, do favor imerecido. Mas a verdade é que este é o poder transformador do Evangelho de Cristo. Não existe poder transformador maior do que este. Ele muda a nossa vida, ele resolve os nossos problemas, ele nos orienta e depois ele continua. Existe uma continuidade de crescimento, de amadurecimento, de aprendizado, de mudança, de transformação que nos acompanha ao longo de toda a nossa vida. Ao longo de toda a nossa vida, Deus está nos instruindo. Ao longo de toda a nossa vida, Deus estará nos levando à maturidade, ao aprendizado, porque há sempre algo novo de Deus para ser semeado e implantado em nós, na nossa vida e no nosso coração. Deus nos fez inesgotáveis, Deus nos fez insaciáveis, porque Ele é inesgotável, uma fonte inesgotável. Mas o Evangelho que nos encontrou, da forma que nos encontrou, ele ainda continua todos os dias e todo o tempo buscando transformar-nos ainda mais. O Evangelho transformador, o que transforma a maldição em bênção. O caído põe de pé, aquele que não é passa a ser. Nós já vimos isso. Já ouvimos isso e talvez nós já vivemos isso. Deus nos resgatou, nos levantou, nos deu um nome, nos deu vida. Talvez você pode dar o seu testemunho. Mudou a minha casa, mudou a minha vida, a minha família. Deus me deu um chamado, um ministério, e todos nós temos os nossos testemunhos. Mas a verdade é que Tiago ainda nos alerta que este poder transformador, ele precisa permanecer ou ser ativado em nós, para que execute a tarefa para a qual ele foi designado por Deus. O Evangelho de Cristo, o Evangelho transformador,
Não importa quanto tempo você esteja andando com Cristo ou quanto tempo você esteja na igreja, Ele ainda está todos os dias buscando em nós provocar mudanças. A verdadeira mudança, a mudança real, profunda, permanente. Deus precisa provocar esta mudança em nós. A palavra, ela quer provocar essa transformação em nós. E a Bíblia também nos alerta, ainda no outro texto, meus irmãos, sede transformados. Paulo escreve, ele diz, quase que com as mãos, por favor, eu rogo-vos que sejais transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, o objetivo do Evangelho não é apenas curar as nossas dores. Deus não está apenas em nos manter nas águas rasas, mas Ele continua todos os dias, em todos os momentos, nos impulsionando, buscando nos impulsionar a viver sempre as coisas novas que Ele preparou para o dia de hoje. Coisas novas Deus preparou para o dia de hoje. Mas se nós vivemos todas as coisas novas de Deus no dia de hoje, amanhã Ele tem ainda coisas novas e maiores. E todos os dias Ele continua e não para. Então Tiago nos fala para recebermos este evangelho com mansidão. Receber com alegria. Receber o evangelho, ouvi-lo, aprender, buscar. Só que ele nos alerta que não apenas ouvir o evangelho, não apenas receber, não apenas deixá-lo guardado em nosso conhecimento, no nosso coração, mas ele nos alerta sobre a importância vital de colocarmos ações sobre essas palavras. As ações. Tiago está dizendo aqui que o evangelho que transforma não é apenas aquele que ouvimos. O evangelho que transforma é aquele que nós praticamos. Quanto mais nós somos transformados, ou melhor, quanto mais nós recebemos, quanto mais nós colocamos em ação aquilo que recebemos, mais Deus tem oportunidade de nos oferecer o novo, de nos dar algo novo. Quanto mais eu vou avançando em Deus, quanto mais eu vou avançando no meu relacionamento com Deus, quanto mais eu vou avançando naquilo que Deus me entrega, quanto mais eu vou recebendo o evangelho, recebendo o conhecimento, e vou transformando ele em atitudes, em mudanças, em práticas, como ele disse aqui, mais Deus tem e pode me oferecer. Quanto mais praticamos, mais transformados nós seremos neste processo eterno de Deus, de nos aprimorar para Ele. Então Tiago fala sobre a importância de que nós sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Apenas ouvintes que ouvem a palavra. E como ele disse aqui, que logo se esquecem e vão embora. E não se lembram mais de como era. E não serviu para nada. E não resolveu para nada. Então eu quero falar aqui sobre colocar em prática a palavra de Deus na minha vida. Porque não adianta, irmão, como eu falei hoje de manhã, eu estudar, saber, conhecer teologia. E eu quero saber mais, e algumas pessoas amam, né, Apocalipse, eu quero estudar Apocalipse. Não conseguiu nem entender as cartas de Paulo, quer ir lá para Apocalipse. Não sabe nem o que aconteceu em Gênesis, não sabe nem quantas tábuas tinha na arca. Quem é que sabe quantas tábuas tinha na arca aí? Nem eu. Mas tem gente que quer saber. Vou estudar. É importante saber, claro. O conhecimento, eu quero falar sobre isso também, porque Tiago não está desprezando Tiago está dizendo que é importante, ele diz, receba com mansidão. Mas não deixe apenas o coração e na mente. Não tem apenas o conhecimento, porque o saber, irmão, olha aqui para mim. O saber por si só não transforma nada. Porque eu ouso dizer
que não tem homem nenhum que passou aqui na face dessa terra. Não tem escritor, não tem teólogo, creio eu que nem os discípulos, ninguém que conheça e saiba mais de Bíblia do que o diabo. O diabo é o maior teólogo de todos os tempos. Porque algumas histórias bíblicas, irmão, a gente lê, a gente estuda e a gente conhece. Satanás não precisa nem ler, porque ele era o personagem, ele estava presente, ele presenciou. A gente lê sobre a história de Jó, Satanás é um dos personagens da história de Jó. A gente lê sobre Jesus e a tentação lá no deserto, Satanás era o personagem, ele estava presente. A gente lê sobre a rebelião dos céus, o terço dos anjos que caíram, Satanás, ele era o líder da rebelião. Eles viveram, a gente fala dos céus, de como é, e a gente quer saber como é que é nos céus, se vai ser assim, se vai ser, como que vai ser. Satanás conhece bem, porque ele viveu lá. Ele estava lá. Mas o conhecimento não muda nada na vida dele. O saber, apenas saber, não muda nada. Então nós precisamos compreender aquilo que, como Tiago disse aqui, é importante eu saber, e o primeiro passo aqui é claro, para que nós sejamos praticantes da palavra, para que Deus, ele continue o processo que ele começou na nossa vida, eu não sei há quanto tempo. Achei muito de Deus, no nosso encontro com Deus, o crachazinho. Meu nome, qual é o meu nome? Eduardo. E Deus está me transformando. 40 anos depois, nascido praticamente, criado na igreja. 16 anos aqui como pastor titular, 15 anos de ministro, vou receber esse ano um negócio lá na Convenção Nacional. 15 anos de ministro do Evangelho, eu tenho carteirinha, com ITQ e tudo. Tudo que Deus me deu, tudo que Deus, com tudo isso, depois de todo esse tempo, Jesus ainda está me transformando. Jesus ainda está me ensinando. Eu ainda estou aprendendo. Eu ainda estou com as canelas lascadas de tanto dar canelada por aí, por lá e por cá, porque eu também sou influenciado pelo ambiente, porque eu também sou influenciado pelas emoções, porque eu também luto e guerreio todos os dias. E nós vamos assim até o final. Mas Tiago, ele fala sobre praticar e não apenas conhecer. Ele dá um exemplo aqui que nós vivemos todos os dias. Dá uma olhada para quem está do teu lado aí. Mas olha bem no olho dele, no dela. Se você conhece, tem intimidade. Veja se tem uma ramela no olho aí. Tem alguém ramelento? Ó, tem gente limpando. Agora é tarde, Mônica. Agora é tarde. A Mônica fez assim para Rio, acho que é, né? Agora é tarde, agora não adianta mais. Já viram? Tem alguém com o cabelo desarrumado aí? Dá uma olhadinha aí. Né? Tem uma irmã com chapinha ao teu lado. A chapinha aí no dia da chuva é mais complicado, né? A chuva atrapalha a chapinha. Tem alguém aí, o que eu vou dizer? Que dormiu de tarde, tá com aquela risca de baba aqui no canto, aqui, ó. Aquela baba seca que fica aqui, ó. Hã? Não? Não tá, irmão. Porque eu tenho certeza que antes de vir para o culto, ou você tomou um banho, ou pelo menos, né? Se olhou no espelho, penteou o cabelo. Talvez o cabelo não esteja exatamente da forma que você queria que estivesse, não deu tempo. O tempo não ajuda. Mas que você tentou dar uma arrumada nele, você tentou, amém? Menos o Samuel. Que a gente tentou. Eu me esforço com aquilo que eu tenho. Me esforço com aquilo que eu tenho, que Deus ainda me deixou. Mas por quê? Porque é disso. E Tiago fala exatamente sobre isso. Ele diz, aquele que ouve a palavra, aquele que ouve, é importante ouvir. Porque se não ouve a palavra, já acabou aqui.
Se nós somos aquele que ouve, o resto nem precisamos ler mais. Porque se nem ouve, se nem tenta saber, nem busca conhecer, como é que eu vou tirar a ramela do meu olho se eu não sei que tem uma ramela? Eu não sei. Como é que eu faço para saber se tem um ramelão no meu olho? Como é que eu sei? Hã? Como é que faz, irmão? Dá uma olhada com o olho assim, fica vesgo, né? Deixa eu ver a ramela aqui no meu olho. Nossa, que ramelão. Tem coisa que a gente não... Você percebeu? Meu Senhor, olha que revelação do céu, irmão. Tem coisas que a gente consegue ver nos outros, mas não consegue ver na gente. Pega essa. Meu Deus. A gente consegue ver a ramela do olho dos outros, mas não consegue ver a ramela do olho da gente, não é verdade? Você consegue? Só se olhar no espelho. A Bíblia é o nosso espelho. Como é que eu vou saber o que eu tenho que mudar? Como é que eu vou saber o que eu preciso fazer? Como é que eu vou saber se eu não tenho? Olha aqui, irmão, eu não consigo. Eu não sei o que fazer, eu não consigo ver nem a ramela do meu olho. Como é que eu vou conseguir enxergar a mim mesmo? Nós não conseguimos ver o que nos aflige, nós não conseguimos ver o ambiente, aquilo que está nos conduzindo. Nós não conseguimos ver até que a gente vai lá no encontro com Deus. Cadê o pessoal do encontro com Deus aí? Lá tinha um espelhão de Deus, né? Corpo inteiro assim, né? Começa a mostrar, a gente não acredito. A gente vê que a gente tava com o pala cheio de carrapicho, como diz o gaúcho, né? Tá lascado. E se achando ainda, né? E andava se achando por aí, achando que tava bombando. Olhando no espelho. Antes de fazer, é preciso saber o que deve ser feito. O espelho orienta, ele revela o que não pode, o que não podemos ver sozinhos. Através do espelho podemos ver em nós o que enxergamos nos outros. Eu falei aqui, ó. Mas Tiago fala da Bíblia, da palavra, porque a Bíblia é o nosso espelho. No livro de Salmos diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não se pode fazer mais do que conhecemos e sabemos, não se pode. A gente não vai tirar a ramela do olho se ninguém falar que tem uma ramela do olho. A gente não vai pentear o cabelo se não olhar no espelho, eu não vejo. E às vezes a gente passa umas vergonhas por isso. Já passou vergonha por aí, irmão? Hã? Você vai lá, se encosta numa parede e não vê, fica aquele brancão nas costas. Já aconteceu isso com você ou não? Só comigo? E você não sabe, você anda bonitão, tá tudo bonitão. Tem aquela manchona nas costas, você nem sabe. Ou senta em cima de um chiclete. Senta em cima de um óleo, não vê, levanta, não vê. Todo mundo vê, menos eu. Então, eu não consigo agir. Eu não consigo melhorar, eu não consigo mudar aquilo que eu não vejo. Aquilo que eu não percebo. Aquilo que eu não sei. Olha aqui, irmão, talvez tenha um monte de coisa que você não vê. E os outros estão vendo, só que não te falam. Você conta para os outros quando está com a ramela no olho? Hã? Só se for um amigo, família, alguém muito íntimo. Do contrário, você não vai falar. Você conta para o outro que ele está com o cabelo desarrumado, se você não conhece, eu fico olhando, meu Deus, o cabelo desse cara aí. Acho que alguém passou a mão errada, ele não pode estar tudo errado aí, ele nem sabe, nem vê. Eu mexo com gente, minha vida mexeu com gente. Mas eu não vou dizer, porque estamos na frente de todo mundo, um monte de gente, eu não. Avisa ele, eu não. O cara vai ficar bravo comigo ainda, porque fica bravo ainda. Não é verdade? Você vai falar, está com inveja de mim. Está querendo me derrubar. O cabelo ruim é o teu. O cabelo feio está o teu. Que ele não consegue enxergar, não consegue ver. Então, nós não podemos, não pode fazer mais do que aquilo que nós conhecemos e sabemos.
Eu não posso avançar mais em Deus se eu parei aqui. Eu não posso ter mais de Deus se eu me acostumei aqui. Eu não posso receber mais de Deus se eu sou assim, tá bom. Assim tá bom. Né? O crente da mediocridade, por favor, não se ofenda. Antes de eu explicar, crente medíocre, né? Que medíocre, irmão, a gente é assim que a gente não gosta, né? Se alguém me chamar de medíocre, eu digo, é você, tua mãe, tua família inteira. Mas medíocre é aquele que está na média. Ele se mede pela média. Você fala para ele assim, ó, tem uma ramela no teu olho. E ele diz, tudo bem, mas o outro tem ramela e ainda está com o cabelo bagunçado. Eu, pelo menos, só tenho a ramela. Eu não estou tão ruim. Ele olha na média. Na média, eu até que estou bem. Na média, eu vou nos cultos. Tem gente que nem no culto vai. Mas eu sou dizimista. Tem gente que nem dízimo, tá? Então, eu sou mediano. Eu estou na média. E se eu estou na média, então tá tranquilo. Ele olha e diz, olha só como eu estou destacado. Porque eu até faço mais do que todo mundo. Eu trabalho mais. Então, ele fica ali na média, assim tá bom. Não quer saber de mais, não quer conhecer mais, não quer se aprofundar mais. Deus já resolveu meus problemas, Deus já resolveu meus BO, Ele já restaurou a minha família, Deus me deu os meus sonhos, o que eu sonhava, eu conquistei, o que eu queria, Deus me deu. Eu tenho paz no meu coração, eu tenho alegria, tenho Jesus, e está tudo bem, assim está bom. Mas Deus não quer isso, Ele tem às vezes mais para nós. Mas eu tenho uma notícia difícil, porque o não saber, irmão, olha aqui para mim, o não saber não nos exime das consequências dos nossos erros. Olha aqui. Mas eu não sabia que eu não podia fazer isso. Eu não sabia que eu não podia agir assim. Eu não sabia que eu estava com a ramela no olho. Não interessa se você sabe ou não sabe. O não saber não vai fazer a ramela cair sozinho. Eu não sei por ficar a ramela. Estou livre porque eu não sabia. Vai ficar ali o ramelão do mesmo jeito. Eu não sabia e o cabelo está bagunçado do mesmo jeito. Não vai mudar só porque eu não sabia. Agora, se eu ir até o espelho e olhar e disse, meu Deus, é melhor eu tirar essa ramela do olho. Aí sim, olha aqui, a partir do conhecimento, e somente a partir do conhecimento, agora eu estou preparado para continuar aquilo que Tiago me ensina e que Deus está ensinando nessa noite. Agora eu vi o ramelão, vou tirar. Só que vou entrar aqui depois mais para frente. Só que é julho, uma noite de geadona, -2 graus. Acorda de manhã, aquela água petrificada, que não sei como ela consegue estar líquida ainda. Gelada demais, que coloca a mão na água, dói a mão, dói os ossos. É assim, não é? E agora eu olho para o espelho, tem aquela barba seca aqui, os olhos inchados, a marca do travesseiro, as ramelas, o cabelo tudo bagunçado. Eu já entendi que eu tenho que fazer, eu já sei o que tenho que fazer, o espelho já me mostrou. E agora é a hora que Tiago está falando. Ele disse, já imaginou? Alguém que vai diante do espelho, ele se contempla. Ele diz, rapaz, olha que tá ruim o negócio aí. Precisa fazer isso, tem que tirar a ramela, tem que pentear o cabelo, tem que arrumar a barba. Um tatuzão saindo para fora do nariz ali, ó. Meu Senhor, essa barba seca aqui. Meu Deus, que coisa feia. Andar na rua assim, eu acho que não é bom. Olha aqui, irmão, preste atenção. Pode rir, mas sabe que é com seriedade. Eu acho que eu vou ficar envergonhado se eu andar por aí desse jeito.
Eu acho que era uma atitude. O meu caminho vai ser o da vergonha. E depois que ele conhece tudo isso, e depois que ele vê tudo isso, Tiago diz, ele vira as costas e vai embora e não faz nada. E logo ele se esquece. E ele continua vivendo a vida dele. Do mesmo jeito, da mesma forma. Sem fazer o que precisava ser feito. E ainda vai lá na empresa lá pedir vaga de emprego. Pessoa baforenta, um ranho seco aqui, baba seca aqui. Eu estou pintando pior dos... E vai lá porque ele quer aproveitar uma oportunidade. E tem mais 10 junto com ele, querendo essa oportunidade. O que você acha que vai acontecer? Porque o não saber não nos exime das consequências. E às vezes a parte mais difícil é essa, é colocar atitude no meu conhecimento. É praticar, é fazer aquilo que precisa ser feito. E a segunda, agora sim, a segunda parte daquilo que Tiago nos ensina. Colocar em prática, ser praticantes da palavra. Eu já ouvi, já fui para a escola, para o trilho do crescimento, amém? Bora para o trilho do crescimento, irmão. Ouvi a palavra de Deus aqui na igreja, lá na célula. A gente mastigou mais um pouco, avançou um pouco mais adiante. Ficou mais colocado na minha mente, mais gravado. Então agora eu já conheço, então agora eu já sei. Então agora eu descobri. Tem que tirar a ramela do olho, agora eu descobri. Eu preciso fazer alguma coisa, agora eu descobri, eu já sei o que fazer. Quem é que sabe tirar uma ramela do olho aí? Quero ver, levanta a mão aí. Vem comigo, mano, vem comigo. Quem é que sabe tirar uma ramela do olho? É fácil ou não é? Mas quando é no inverno, irmão? Vamos voltar lá naquela água petrificada. Mas você olha, mas não tem jeito. Se eu quiser, tá melhorzinho, eu preciso fazer. Não tem outro jeito, eu vou ter que lavar o rosto. Eu tenho que limpar esse negócio aí. Eu tenho que tirar isso aí, e você vai lá e nem que seja que nem meu irmão fazia lá em Lages, um frio lascado. Lá a temperatura -5. Gelava as roupas no varal, coisa linda. De manhã aquele brancão assim de geada. E nós muito frio e abria a torneira assim, só com a pontinha dos dedos, pingava aquela aguinha gelada. Eu vou tirar a ramela, vou botar só os 2 dedos ali de baixo e ó. E deu. E deu. O importante é que tirou a ramela, né? Esse negócio de encher a mão, botar no rosto, negativo. Que é isso, vai congelar o nariz. Um frio lascado. Mas faz alguma coisa. Então, tomando atitudes, praticando aquilo que eu conheço. Praticando aquilo que a Bíblia me mostra que eu preciso fazer. Praticando aquilo que a Bíblia me diz que eu tenho, ainda que seja difícil. Ó, ninguém consegue avançar apenas conhecendo. Ninguém sabe mais de Bíblia do que o diabo, como eu disse. Então o conhecimento por si só não tem o poder de alterar nada se ele não for aplicado. Se não for aplicado. Sempre falo. Alguém sabe como é que a gente faz para ficar fortão? Quem sabe como é que faz para ficar fortão? O Vando sabe. Todos nós sabemos, quer ver? Academia ajuda para ficar forte? Ou não? Sim ou não? Vamos lá, tem gente que não. Você já quer fugir da academia, dando desculpa já, né? Academia ajuda ou não ajuda, irmão, para ficar forte? Claro que ajuda. Pô, claro que não, só academia não resolve. Fazer mas se você tiver, ainda que se coma bastante, tem um cara que faz academia comigo, ele é gordinho. Mas os braços do homem levantam uns pesos, um monte de peso lá, o cara bota um monte lá e pega e vai. Ele não ficou magrinho, mas forte ficou. Forte. Você vai levantar peso para ver se não fica forte. Fica forte. Você se fortalece. Então a gente sabe como faz. E por que a gente não vai fazer? Porque é difícil fazer. Eu até quero. Até queria.
ter uma saúde melhor. Eu queria, porque eu sei que comer gordura faz mal. Quem sabe que comer gordura faz mal? Confessa aí, irmão. Eu sei que comer fritura faz mal, quem é que sabe? Eu sei que a Coca-Cola engorda e mata, né, Lisiane? A Coca-Cola engorda e mata. Ela falou assim, então vou tomar só a zero, que daí só mata. A gente sabe, mas se eu não praticar, se eu não colocar em prática, o conhecimento por si só não resolve de nada. Eu vou saber, eu vou conhecer, eu vou entender. Porque no fundo, irmão, a gente sabe porque Deus mostra, o Espírito revela. E Tiago, ele está agindo no âmago do negócio. Ele disse, não seja apenas ouvinte, mas seja um praticante da palavra. E ele ainda fala aqui no versículo 25, que nós lemos aqui, aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Quem quer ser bem-aventurado aí? Quem quer ter sucesso naquilo que você faz? Quem quer crescer na vida? Quem quer receber mais de Deus? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Então é disso que ele está falando. De ir adiante, então tomar atitudes difíceis, executar tarefas difíceis, às vezes abandonar as coisas que eu gosto e que eu quero. Deus está nos chamando para atitude, Deus está nos chamando para agir, Deus está nos chamando para não ficar escravo do ambiente, para não ficar escravo do momento, o momento em que eu estou vivendo, o momento da minha vida, as minhas frustrações, os meus problemas. Deus está nos chamando para sair disso e fazer o que tem que ser feito, porque Ele tem planos maiores. Como Ele fez com Gideão, eu coloquei aqui, é preciso abandonar a estratégia do lagar. Olha aqui, irmão. Gideão tinha uma estratégia, muito boa a estratégia de Gideão. Os inimigos vinham todos os anos e roubavam tudo que eles tinham e levavam embora. Então Gideão teve uma ideia. E ele disse, eu vou pegar o trigo e vou colher o trigo antes dos meus inimigos virem. E eu vou pegar esse trigo e vou levar lá no lagar, que não é um lugar de estar com trigo, mas era um lugar de moer uvas. Ele disse, mas eu vou levar lá, e ali escondido, num lugar escondido, eu vou preparar o trigo e vou escondê-lo, e nós teremos trigo para viver um tempo. E ele colocou em prática o plano dele, um plano bom. E ele estava tendo sucesso porque ele estava com o trigo. Ele estava escondido, malhando trigo no lagar. O plano do lagar, o plano de Gideão, estava funcionando, indo muito bem. Muito bem. Mas daí chega o anjo. Fala para quem está do teu lado, vai chegar o anjo. Aí chega o anjo. Diz, Gideão, você está perdido. Gideão, você não está entendendo nada. Ele chama Gideão de varão valoroso, você sabe a história. Gideão fica meio perdido, mas Senhor, mas eu sou menor. E aí essa parte. Mas Deus diz para Gideão, Gideão, eu é que sei. Eu já ouvi isso aí, né? Eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Disse, Gideão, eu quero a mesma coisa que você, Gideão. Porque Gideão, ele não queria ficar escondido. Gideão não queria malhar trigo no lagar. Gideão queria ter trigo. Queria garantir vida, talvez para ele, para sua família. Gideão estava tentando e buscando, se esforçando para ser bem-sucedido. Ele estava buscando algo bom e com uma estratégia boa. E Deus disse, a minha é melhor, Gideão. Porque você vai ter trigo.
você vai ter o vinho, a uva, vai ter abundância. Porque não, só que na minha estratégia, a coisa é um pouco maior. Você não vai se esconder para malhar o trigo para fugir dos teus inimigos. Mas eu vou te levantar, você vai até lá, vai derrotar os teus inimigos e nunca mais vai precisar se esconder no lagar. Uma estratégia boa. Às vezes nós temos as nossas estratégias boas. Uma estratégia que funciona, que nos permite sobreviver em Deus. Olha aqui. Nos permite sobreviver, mas está dando certo. Eu ainda estou aqui, eu ainda estou na igreja, eu ainda estou no ministério, mas estou aqui sobrevivendo. Sobrevivendo porque estou vivendo nas minhas estratégias, naquilo que eu quero, naquilo que eu decidi. E Deus chega para Gideão e diz: sai, Gideão, do lagar. Sai, Gideão, deste lugar, dos teus planos. Por melhor que seja o plano que você criou, o plano de Deus é maior. O meu plano é melhor, é mais completo. E Deus, ele me impulsiona, Gideão, a fazer algo difícil. A tomar uma atitude difícil. A abandonar as suas ideias, a abandonar a sua estratégia. Aquilo que já estava funcionando, para que ele pudesse viver algo muito maior em Deus, na estratégia, no plano de Deus. Deus revela a Gideão, e ele toma uma atitude, ele deixa o lagar, ele deixa o trigo, ele deixa a sua estratégia, e ele deixa tudo, ele vai praticar aquilo que Deus lhe deu de ordem a fazer. E a história você conhece. Então é preciso abandonar a estratégia do lagar, tomar atitudes, praticar aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus me ensinou, aquilo que a Bíblia me ensina. Todo aquele negócio que a gente já sabe. Perdoar 70 vezes 7. Tem que fazer. Ah, mas eu não quero, não interessa, faz sem querer mesmo. A Bíblia ensina. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas eu não quero amar ninguém, não interessa, tem que amar. Mas eu não consigo, então ora, pede para Deus, para Ele te dar o amor. Amar as almas. Jesus disse: roga ao Pai para que envie mais trabalhadores, porque a seara é grande. Então nós precisamos praticar. Deus manda engolir, né? Ou melhor, tirar fora, jogar fora o orgulho que precede a ruína. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. É isso que a Bíblia ensina. E tantos outros ensinamentos que nós conhecemos e ouvimos todos os dias. Orai e vigiai. Orai sem cessar. Tem que orar, irmão. Tem que orar. Não adianta eu ficar só pedindo para os outros orar. O crente 6 horas. Não, 6 horas por mim. Tem culto de oração aqui. Tem gente que não sabe, eu vou dizer. Toda terça-feira tem culto de oração aqui na igreja. Mas eu acho que tem gente que esse ano não veio nenhuma vez ainda. Tem gente que não veio orar nenhuma terça-feira, não veio orar. Ah, mas é que eu estou bem com Deus. Mas e aí? E o orar uns pelos outros? E o viver em comunhão? E dar as mãos dos irmãos? E suportar uns aos outros? E todos os mandamentos? E tudo que Deus nos deu, que a Bíblia nos ensina, que nós temos que praticar, não só saber. Porque o saber não resolve nada. O saber não muda nada. E o saber que tem pessoas morrendo e não fazer nada não interessa, não resolve saber. Eu saber que preciso pedir perdão e não ir e fazer não resolve nada, não muda nada. Eu ouvir a palavra
me emocionar com a palavra, sentir e dizer, meu Deus, que palavra, meu Senhor, e eu saio daquela porta e a palavra fica aqui dentro. Porque a vida continua. E passa um dia, e 2 dias, e passa meses e anos, e a coisa continua do mesmo jeito. E eu não consigo colocar prática para mudar aquilo que eu sou, mas é o meu jeito, mas a Bíblia diz, sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Mas aqui no lagar tá bom, eu tô satisfeito. Meu irmão, mas Deus não está satisfeito. Mas Deus tem planos. Mas Deus tem promessas. Mas Deus tem estratégias. Mas Deus tem pessoas, tem vidas para salvar. Mas Deus quer transformar outras coisas mais. Mas Deus quer te levar em algo maior, melhor. Deus tem um outro nível. Deus tem coisas maiores. E Deus tem pressa. E Ele está angustiado. E Ele está falando, e a Bíblia falando, e Deus falando, e nós estamos ouvindo, e Deus está dizendo, mude, faça, acrescente, tire, pare com esse pecado, abandone essa vida, mude de ambiente, porque eu tenho mais, saia daí, Gideão. Atitudes, nós precisamos tomar atitudes dentro daquilo que Deus já nos mandou, nos ensinou. Lembra com a pastora nossa Gerlene? Lembra, Lúcia, da Gerlene? O pessoal que estudou ITQ, os ITQ-sauro. A Gerlene disse que um dia ela foi, ela doutora, né, como é que chama? Escatologia. Obrigado, tchau. Doutora em escatologia, escreveu livros de escatologia nos últimos anos e sabe muito, professora há muitos anos. Acho que um dia ela foi chamada para ir numa igrejinha, e ela foi naquela igrejinha pequenininha. Ela chegou lá, tinha um pregador da noite, era um rapazinho novo, acho que novo convertido. Ela sentou lá e o menininho pegou, meio tremendo, nervoso. Ele começou a falar, e ela olhou, e ela disse que no coração dela, ela desprezou aquele rapaz. Ela disse, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Senhor, esse rapaz aí, se ele sentar comigo aqui, eu vou falar, depois que ele vai ficar soberbado, que ele nem sonha que existe. O que esse cara pode me ensinar, meu Deus? O que eu tenho para aprender aqui? Eu que tenho meus livros escritos, ela disse. Enquanto ela falava, o menino falou assim, irmãos, que eu quero dizer para vocês que faz pouco tempo que estou andando com Jesus. Faz pouco tempo que eu estou aprendendo. Mas uma coisa eu garanto, de tudo que eu aprendi até agora, eu estou colocando em prática. Aí Deus pegou ela. E se você, minha filha, de tudo isso que você sabe, de tudo isso que você conhece, quanto você tem posto em prática? E aí ela entendeu que ela estava mergulhada na soberba do próprio conhecimento, que não estava servindo para nada. Então, apenas saber e conhecer, tomar atitudes. E a terceira aqui para encerrar. Olhar-se no espelho, tomar atitude. Terceiro é permanecer. Olha aqui, irmão, bem importante essa parte. Permanecer e suportar as reações. Olha aqui, ó. Toda ação sofre uma reação. Algumas mudanças podem ser drásticas demais. Tenha coragem. É aqui que a Juripoca pia. Às vezes Deus quer algumas coisas difíceis. Às vezes Deus pede para nós tarefas difíceis. Deus pediu, vai lá, quebra isso, tira aquilo, tira o boi lá esqueci o nome lá do Deus lá, mata, cria problema com a cidade inteira. Cria problema com a cidade inteira. Eles vão vir querer matar você, mas faça isso. Deus nos dá às vezes tarefas difíceis.
Deus nos dá coisas difíceis, ou melhor, às vezes não é Deus que nos dá as coisas difíceis. Nós é que estamos tão apegados. Estamos tão apegados ao nosso estilo de vida, tão apegados ao nosso jeito de ser, tão adaptados àquilo que queremos. Estamos tão envolvidos com os nossos sonhos, tão envolvidos com os nossos projetos, que quando Deus ele vem e coloca algo que vai contra aquilo que sonhamos, nós rejeitamos. Nós não aceitamos. São mudanças drásticas demais. Mas é preciso ter coragem. Quando Deus fala, Deus chama, é preciso que haja mudança. Mudança de hábitos requerem disciplina e resiliência. Mudança de hábitos. Deixar de fazer o que fazia sempre e começar a fazer o que não fazia nunca. Começa a orar, nunca orei, mas então é agora, começa. Tem que fazer, tem que ir, tem que ter ação, tem que ter atitude. Para de mentir, para de ser fofoqueiro, para de fazer coisa errada, para de nutrir o pecadinho de estimação. Está sempre ali o pecadinho, tem um lugarzinho dele, a cama dele. Hoje é moderno, né? O pai de pet. Pai de pet, tem um cachorrinho, um gatinho, sei lá, e tudo bem. É pai de pet, cuida como se fosse filho. Mas tem também agora o pai de pecado. Ele tem um pecadinho de estimação. Aquele pecadinho acompanha ele a vida inteira. E ai, quem mexa no meu pecado. Porque é o que eu sou. É o meu jeito, eu sou assim. Né? A síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Você sempre assim. Gabriela, né? Síndrome de Gabriela. Pai de pecado. Meu pecadinho. Porque eu só tenho esse. Às vezes quase que se lamenta, né? Todos os outros Deus já me tirou. Só ficou esse. Meu pecadinho. Porque eu só faço isso. O que tem? Então, Deus precisa que esse pecadinho de estimação seja extirpado. Uma mudança de hábitos. Requer disciplina, resiliência, permanecer. E entender que há mudanças que serão para sempre. Para sempre, irmão. O que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais. O maledicente não é maledicente mais. Porque a gente quer mais de Deus, mas pensa que está escondendo. Olha aqui, irmão, você pode esconder o pecado de todo mundo, mas de Deus você não está escondendo nada. Você pode se gabar dentro de você, no teu coração. Aí eu faço, ninguém sabe, minha mulher não sabe, meu marido não sabe, meu líder não sabe, o pastor não sabe. E olha como eu sou bom em fazer as coisas escondido. Sou top com esse negócio. Mas Deus está vendo lá do céu. E é por isso que às vezes a nossa vida permanece travada. É por isso que às vezes a gente fica buscando, Deus está dizendo, não seja ouvinte esquecido, mas seja praticante. Seja praticante, busque saber, busque conhecimento. Talvez a primeira ação, a primeira atitude é ir atrás do conhecimento. E aqui no trilho do crescimento, está aí, aqui, irmão, ó. Nunca tivemos tanto acesso ao Evangelho e à palavra de Deus, nunca. Até o ímpio está pregando no dia de hoje, porque virou chique dizer que é evangélico. Está chique falar da Bíblia, falar de Deus, está bonitinho. O cara está lá no forró e no outro dia ele bota lá um versículo bíblico. Olha que maravilha. Está aí, Deus está encontrando um meio. A palavra assim, já pensou, mas Deus tem que usar o ímpio porque os crentes não fazem isso? Deus tem que usar o ímpio para colocar um versículo lá na internet, porque o crente não posta um versículo. Não posta nada, uma palavra. Está escondido, né, no lagar. Ah, Deus o livre, o que vão falar de mim? Então, mudança de hábitos. Entender que há mudanças que serão para sempre. Porque, meu irmão, se Deus está chamando a nossa atenção, se Deus está nos pedindo
para que a gente provoque as mudanças que Ele nos pediu para provocar. É porque Ele tem planos e coisas maiores. Deus não nos chama para sair do lugar sem um propósito. Deus não manda o seu anjo, a mensagem não chega, a palavra de Deus não me alcança. Eu não ouvirei o que Deus tem para dizer se não houver propósito. Deus tem um propósito e Ele está nos levando, te levando neste propósito. Eu escrevi que Deus está nos levando para um novo tempo de crescimento. Prepare-se para agir. Fica em pé em nome de Jesus.